Já sabe que, para efeito, contamos sempre com a colaboração dos nossos sempre presentes colaboradores e que passo a cumprimentar e a apresentar. Começo pelo Wellington Calazans, é jornalista, especialista em comunicação integrada e fala-nos sempre a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui. Wellington, este pronunciamento dos Estados Unidos da América quanto à mediação de Angola, em que podem revelar a importância da diplomacia angolana, por um lado, e por outro, os Estados Unidos fazem aqui uma espécie de uma retaguarda de meio passo, porque tinham sido os Estados Unidos que haviam mencionado ou divulgado um suposto cessar-fogo no final de junho, princípio de julho, mas que, ao que parece agora, aquele cessar-fogo não existiu. Olha, antes de falar sobre os Estados Unidos, eu destaco que o porta-voz das Nações Unidas também destacou a expectativa de que o acordo crie condições para diminuir as tensões entre as partes. Aí estamos falando de República Democrática do Congo e o Ruanda. E este anúncio, né, que nós já comentamos aqui na edição passada do programa, marcou uma segunda reunião dos ministros das Relações Exteriores, naquela oportunidade, em Luanda, e o presidente João Lourenço tem sido extremamente elogiado por diversos países. Hoje é um orgulho para o povo angolano ver que todo esse know-how de Angola é reconhecido no momento em que o mundo vive uma crise muito grande. Então, Angola, agora falando sobre os Estados Unidos especificamente, Angola tem muito que ensinar aos Estados Unidos quando o assunto é promoção da paz e a vantagem da paz para o desenvolvimento, tanto nacional como regional. Observe que Angola, isso é sempre importante resgatar, porque a história é muito recente de Angola, é um país muito jovem ainda, não é? Angola teve as 2 primeiras décadas da sua independência sabotadas pelo não reconhecimento dos Estados Unidos. Vivia uma guerra interna que, depois de décadas de lutas de libertação, e tudo aquilo era um obstáculo muito grande para a construção de uma nação que é vocacionada a ser próspera e forte. Hoje, com a conquista da paz, o povo angolano e os seus representantes, eles sabem que a paz regional significa prosperidade para toda a região e para Angola em especial. Que o potencial de Angola é muito grande. Angola vai ser beneficiária direta dessa pacificação. Por isso, o reconhecimento dos Estados Unidos ao empenho de Angola para o cessar-fogo na República Democrática do Congo é a vitória de Angola, é a vitória do povo angolano dele. É a resposta de um povo que não se curvou a sabotagens, que lutou e que hoje é uma referência positiva para o mundo. Todos sabemos quem queria o caos no leste da República Democrática do Congo. Todos sabem, na verdade, quem sempre defendeu e lutou pela paz e estabilidade regional. Por isso, Angola certamente recebe esta saudação com a serenidade de quem colhe frutos da paz, por ter optado por semear a paz. Na nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, né, há uma exaltação aos esforços angolanos, e a nota diz o seguinte: os Estados Unidos saúdam o cessar-fogo por tempo indeterminado no leste da República Democrática do Congo, RDC, anunciado por Angola no dia 30 de julho. Aplaudimos o governo de Angola e, em particular, o presidente angolano e defensor da paz e reconciliação da União Africana, João Lourenço, pelos seus esforços e mediação. Saudamos o importante papel do mecanismo e verificação ad hoc liderado por Angola na monitorização do cessar-fogo. Elogiamos os governos da RDC e do Ruanda pelo seu empenho em prosseguir negociações para pôr fim a este conflito, diz o primeiro parágrafo dessa nota. Então, isto, David, isso é uma medalha de ouro, é mais importante do que um Nobel da Paz, não porque foi os Estados Unidos, mas, como eu falei, as Nações Unidas, os países de todo o mundo, reconhecendo esse trabalho de Angola. É muito importante, é uma pena que um conflito que tirou tantas vidas, um conflito que fez tanta gente sofrer, não tenha merecido a atenção da imprensa internacional como qualquer um outro que aconteça em outra região do planeta,
que esteja mais ligada à rotina de quem domina a comunicação social. Mas Angola está de parabéns, vamos torcer para que, como o professor falou, as autoridades dos países RDC e Ruanda tenham a maturidade de reconhecer a importância desse esforço de paz para que os povos, em particular, mas toda a região, na sua totalidade, não é? Possam, povos e a região, possam conhecer os bons frutos da paz, porque paz traz amizade, amizade traz boas relações comerciais, emprego, estabilidade, segurança, e é disso que estamos falando aqui, num cessar-fogo permanente que esperamos que seja consolidado, David. Wellington, agora é contigo, vamos olhar para o conflito no Médio Oriente. Estamos aqui diante de uma situação de avanços e recuos. Estados Unidos da América, Catar e também o Egito estão bastante confiantes quanto a um acordo de cessar-fogo. Dizem mesmo eles que está mais próximo do que se pôde imaginar. O Hamas também terá dito algo mais ou menos próximo disso, assim como o próprio governo de Benjamin Netanyahu também deu sinal disto mesmo. Mas no campo no terreno, melhor, as coisas tendem a mostrar o contrário. Ontem, em mais um ataque israelita contra uma posição na faixa de Gaza, no caso, uma escola que servia de abrigo e mesquita com cerca de 100 mortos, a comunidade internacional voltou a levantar-se hoje contra este ataque. Israel diz que estavam cerca de 20 militantes do Hamas neste povoado, portanto, segundo os seus serviços de inteligência, e hoje a Turquia voltou a dizer que Israel comete mais um crime contra a humanidade, mais um crime de guerra, e que a comunidade internacional manifestou-se hoje bastante contrária àquilo que são os esforços que o mundo vem vindo a fazer para que se encontre a paz naquela região. Se observe, David, que você começou falando sobre Gaza e sobre o cessar-fogo, que já é tardio diante de tudo que está acontecendo ali. E hoje falar sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza já não é suficiente, porque Israel tensionou a corda e acabou por provocar países da região, e em especial o Irão, que, independentemente de um acordo de paz, um cessar-fogo entre Israel e Hamas, né? E os iranianos já anunciaram que irão atacar Israel. A tentativa, os esforços agora da comunidade internacional não estão relacionados com a surpresa da manutenção de um genocídio que o mundo já condena e que Israel vem praticando sem nenhum remorso. Aqui são aqueles mesmos países que apoiaram Israel de uma maneira fingida, de que Israel tinha direito à defesa, como se isso tivesse sido em algum momento um problema para Israel, agora sabem que Israel corre um sério risco de existência enquanto país. Então, David, não acredito muito nesta condenação, que é apenas mais uma condenação que é acompanhada de promessas de apoio a Israel, é acompanhada de envio de dinheiro e armas para Israel. Então, é tudo hipocrisia. O importante aqui é destacarmos que este cenário de guerra regional, que agora é praticamente inevitável, é um cenário criado pelos países ocidentais no apoio incondicional, palavras desses países, não é? A Israel. Portanto, David, não tenhamos aqui expectativa de que um cessar-fogo em Gaza, Gaza que praticamente não existe mais, esteja agora como uma solução para a paz regional, porque isso já não é mais possível. Nunca é demais lembrar que esta guerra que Israel desencadeou, uma guerra brutal em Gaza, desde outubro do ano passado, já causou morte de milhares de civis, com destaques para crianças, mulheres e também idosos. E alegar que existiam 20 quadros do Hamas não justifica assassinar 156 pessoas numa escola.
Não existe isso. É realmente algo que o mundo precisa condenar, mas o mundo que tenha a consciência tranquila, em especial, de que jamais aprovou isso. Então, aqueles países que falaram em paz desde o começo são os países mais honestos. Mas, como eu falei, os iranianos estão preparando para seguir a ordem do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, perdão, e eles prometem realmente punir Israel pelo assassinato do líder do Hamas. E o vice-comandante da Guarda Revolucionária afirmou, de ontem para hoje, que as ordens estão claras e serão executadas da melhor forma. E os norte-americanos afirmaram estar prontos para defender Israel, com recursos na região, levando a sério toda a promessa iraniana. Ou seja, a mão que condena e é a mesma mão que promete apoio e defesa a Israel. Mas nunca é demais lembrar que os norte-americanos e os países ocidentais não têm logística suficiente para defender Israel nesse momento. Israel corre, sim, um sério risco de existência, David. Wellington, em meio às negociações, o Hamas faz uma remodelação no seu comando e, em lugar de Ismail Haniyeh, que foi assassinado no Irão, nomeou um novo líder político que Israel já veio publicamente dizer que também está marcado para morrer. Isso. Então Israel não tem palavras de paz, como você sabe, e o detalhe aqui. Israel matou um líder do Hamas que era reconhecido por todos os envolvidos na tentativa de acordo de cessar-fogo como uma grande figura de diálogo. E agora, o novo líder do Hamas é uma pessoa conhecida como um grande líder de guerra. O cenário mudou. As palavras de Israel não mudaram, mas a postura do Hamas mudou. David, a situação de Israel é delicada, extremamente delicada. A população civil de Israel, ela flertou com este cenário de aeroportos fechados hoje, ausência completa de plano de fuga, que está cercado por toda a região, e, lamentavelmente, nós estaremos aqui, espero que não em edição extraordinária, né, em horário normal, mas vai acontecer. Esse ataque dos iranianos em perfeita coordenação com grupos como o Hezbollah e outros contra Israel, ele será um ataque, pelo que prometem, pelas armas que já foram apresentadas aí através das redes sociais, um ataque muito difícil, porque a dimensão geográfica de Israel é muito pequena. Por mais que tenha um sistema de defesa que possa interceptar este ou aquele projétil e outros artefatos de guerra, dificilmente não haverá um estrago muito grande para Israel. Então, a situação que nós já havíamos aqui anunciado que, se Benjamin Netanyahu não fosse parado, seria esse o fim de Israel. E ele provocou este fim para Israel. Estou antecipando mesmo, porque dificilmente vai haver acordo de paz. Eu conversei, David, com pessoas que estão, inclusive, no terreno, e eles falaram que já estão prontos, inclusive, do ponto de vista profissional, para atuação, tanto na comunicação, como na área de saúde e outros com os quais eu mantive contato durante a semana. Então, é um cenário muito preocupante. Vamos ter muita notícia triste para comentar aqui. Wellington, pegando nas palavras do professor Almeida, este discurso que está a ser apresentado nos últimos 4 ou 5 dias por Antony Blinken é uma forma de pressão tanto ao Hamas, a Israel e, sobretudo, ao Irão, no sentido de se acalmarem os ânimos e se chegar a esse cessar-fogo? David, é uma defesa dos interesses norte-americanos, porque o projeto Israel de 8 décadas vai acabar. É isso que está em jogo. E por isso todo o nervosismo de Antony Blinken e toda essa arrogância final de Benjamin Netanyahu é medo, porque ele sabe que não terá a menor chance de vencer uma batalha contra Hezbollah, Hamas e também os iranianos simultaneamente. Isso qualquer estagiário militar,
pode concluir isso sem muito esforço. É uma questão... Você imagina uma província pequena de um determinado país, bem equipada para a defesa, mas sofrendo um ataque simultâneo de diversas forças. Essa província não vai resistir, por mais que ela tenha capacidade de defesa, ela não vai defender tudo. E o pouco que conseguir ultrapassar, furar esse bloqueio, será suficiente para a eliminação total daquela província. É sobre isso que Antony Blinken está com medo. Ele tenta evitar de todas as maneiras, e a negociação, é bom que se diga, a imprensa não está divulgando, mas a negociação do Estado norte-americano com o Estado iraniano para que os iranianos não ataquem Israel na totalidade, que pelo menos eles escolham alvos militares. Já há uma negociação nesse sentido. Existe isso, é porque a imprensa é totalmente pró-Israel e esconde esse tipo de coisa. Mas a verdade é que Israel já está condenado a não existir. E Antony Blinken, ele tenta de todas as maneiras mostrar alguma capacidade de impedir, etc. Mas não tem, porque, por exemplo, o que foi que os Estados Unidos fizeram? Enviaram frotas marítimas para a região. Essas frotas marítimas são facilmente hoje atingidas pelos drones que são dominados por Houthis, Hezbollah e os iranianos. Imagina que vexame internacional será para as Forças Armadas norte-americanas perder para Hezbollah e Houthis. E é isso também que está em jogo nesse momento. Por isso o desespero de Antony Blinken, mas não tem a menor chance. Ou tirava Benjamin Netanyahu hoje para dizer queremos realmente paz e não vamos deixar este genocida à frente dos destinos do país, ou vai ter que arcar com as consequências do grande equívoco de achar que poderia unir a região contra Israel e acreditar que essa região unida não iria trabalhar contra Israel. Wellington, há aqui uma outra curiosidade que se abre, que está a criar bastante expectativas na comunidade internacional e, sobretudo, para os nossos telespectadores. Que tipo de resposta o Irão estará a preparar contra Israel? O próprio Irão pediu e aconselhou a vários países para que evitem que as suas companhias aéreas civis sobrevoem o espaço aéreo iraniano. A própria Rússia, importante aliado declarado do Irão, já anunciou que suspende os seus voos civis naquela região. O que é que se espera que poderá daí vir? Armas hipersônicas, que são impossíveis, né, de interceptações, já que não existe sistema de defesa ocidental. O Irão ontem mesmo a imprensa iraniana fez questão de apresentar estes novos projéteis hipersônicos que o Irão desenvolveu. Exatamente, é sobre isso que eu estou falando. E olha que o Conexão Angola aqui talvez tenha sido pioneiro nesse aspecto. Sempre falávamos sobre o domínio da tecnologia hipersônica, como um diferencial das guerras atuais. E com isso, David, não vai haver resistência. Os iranianos dominam essa tecnologia e eu não descarto a possibilidade de armas com as chamadas armas sujas, com um determinado teor nuclear, que são as chamadas bombas estratégicas. Então, vamos esperar que não chegue nesse nível, mas as armas do Irão hoje são armas suficientemente fortes para que aquela triste previsão que fizemos aqui em programas anteriores possa ser confirmada de que Israel poderá vir a ser apenas um buraco no mapa. E já que tocou no caso da Ucrânia, Wellington, contra tudo e contra todos, para a surpresa total, até dos próprios Estados Unidos da América, a Ucrânia teve um feito que está a surpreender o mundo no campo de batalha. Um ataque a Kursk que mexeu com a estratégia da Rússia. Não foi surpresa para os Estados Unidos da América, porque houve um pedido prévio de uso do HIMARS, um sistema enviado pelos norte-americanos. Então, isso aí foi uma espécie de... Não, eu não sabia disso. Mentira, sabia, faz parte e hoje já admite. Então, David,
estratégia equivocada, um mergulho numa piscina vazia, mais de 980 soldados ucranianos já morreram e o grupo Wagner foi resgatado com os seus quadros mais experientes, né, para que pudesse fazer frente. E sabemos aqui, já comentamos no primeiro ano da guerra, que quando o grupo Wagner, que havia sido desmobilizado, mas quando ele era acionado, é porque a ordem era de não olhar em quem atirar, né? Sendo inimigo é inimigo. E aí o cenário de guerra é completamente adverso. Eu tive o cuidado de não apenas ler a imprensa da Ucrânia, da Rússia e aqui dos países nórdicos em especial, mas também tive o cuidado de acompanhar comentários de outros analistas de diferentes redes de televisão e internet, etc. E praticamente, os mais sérios, né? Praticamente todos falaram algo que converge com aquilo que a minha percepção traz para o nosso público. Não há uma estratégia, não há um objetivo. E guerra não se faz com voluntários, com pessoas empolgadas. Guerra, você precisa saber que no passo seguinte você vai ter a logística específica para que o próximo passo seja dado e assim sucessivamente. Os ucranianos mergulharam de cabeça no solo russo apenas para que pudessem ter propaganda de que depois de 70 anos a Rússia é invadida. Isso é invasão de quê? Agora, perdem homens, perdem quadros, perdem a possibilidade de dominar uma usina nuclear para poder ter algum poder de barganha na inevitável rendição, não é? No acordo de paz, que será inevitável depois dessa humilhação. Vai ter que pedir, caso contrário, vai haver um golpe dentro da Ucrânia e Zelensky não terá mais condição de responder pelo país. Portanto, David Kursk foi um suspiro, o último suspiro de um doente, porque a Ucrânia já havia perdido essa guerra e agora, irresponsavelmente, atacou especialmente civis russos, não é? Mas sem um objetivo maior. Conseguiu penetrar até 11 quilômetros do território russo e pronto, só isso. Isso não é invasão, isso não é conquista, isso é apenas uma espécie de mergulho de um kamikaze, né? Fazendo alusão aí aos pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Então, David, eu considero um dos maiores equívocos de estratégia de guerra das últimas décadas, este de Kursk por parte dos ucranianos, e certamente teremos aí o ponto final dessa guerra, porque depois disso, dificilmente as tropas ucranianas terão capacidade de mobilização para fazer frente aos desafios de encarar o exército russo, como sabemos. Wellington, olhamos agora para a questão que tem a ver com a Venezuela. Ontem, Maduro mobilizou mais um ato popular em Caracas e pediu que a oposição apresentasse as atas que dizia ter. E ante isso voltou a dizer que a oposição tem estado a ser manipulada e que não tem qualquer documento que fundamente aquilo que reclama. Exatamente esse é o cenário, David. Mas é importante, antes de falarmos especificamente sobre a questão eleitoral, né, temos aqui que destacar que a Venezuela, desde a morte de Hugo Chávez, tem sido vítima de uma demonização muito grande, e não só dos seus políticos, como também do povo venezuelano. Por isso, não podemos considerar que toda essa celeuma em torno do sistema eleitoral venezuelano, que é considerado um dos mais seguros do mundo, não é? Por quem entende de eleições, seja
questionado de uma maneira tão vil como tem sido. Por quê? Porque essa oposição que falou sobre fraude é uma oposição que não lavrou as atas, que não apresentou nenhuma prova daquilo que vinha atribuindo ao governo venezuelano sobre fraude e às autoridades eleitorais da Venezuela. Portanto, nós temos aqui uma combinação de propaganda, de demonização, com acusações sem prova, o que constitui uma tentativa de ferir, de manchar a soberania de um país. E é preciso repudiar esse tipo de prática, porque hoje é com a Venezuela, amanhã poderá ser com qualquer outro país, se este tipo de repúdio não vier em boa hora. Portanto, David, é importante que tenhamos essa observação de que aqueles que atuaram dentro e fora da Venezuela, eles também têm um histórico de golpes e fraudes eleitorais, especialmente a chamada extrema-direita, né? E essa postura extremamente seletiva em relação ao conceito de democracia tem sido evidente, né? Tem políticos que ganham eleições com 99% dos votos e não são contestados. São, pelo contrário, até recebem imediatamente os parabéns e as saudações, né, pela grande, expressiva vitória. Então, essa postura contra o presidente Maduro, ela é acompanhada desde o reconhecimento de Juan Guaidó. Que fim levou Juan Guaidó? Não é? E agora querem empurrar a goela abaixo como vencedor Edmundo Gonzalez, agente da CIA, que atuou, inclusive, nos anos 80, como um dos principais responsáveis pelas mortes de 13 mil pessoas, incluindo religiosos. Então está tudo muito claro, a preocupação não é com democracia. Não existe aqui nenhum tipo de prova contra fraude eleitoral ou qualquer tipo de coisa. O que existe aqui é petróleo, ouro e todas as riquezas venezuelanas. É preciso que esses países que são demonizados recebam a solidariedade de outros que poderão vir a ser demonizados amanhã, ou que já são, não é? Esse cenário contra a Venezuela, ele é extremamente negativo para as relações internacionais, porque ele macula a autonomia de um país, ele macula a soberania de um povo. O povo venezuelano, que tem o seu sistema eleitoral seguro e praticamente inviolável, ele foi lá e manifestou a sua preferência, mas esta preferência não está querendo ser respeitada por determinadas forças externas por uma visível tentativa de pirataria. E é aí que nós precisamos, David, destacar essa inaptidão de alguns países que se dizem tão evoluídos, de primeiro mundo, né? Quando o assunto é desfavorável a eles. Então, eles formam uma espécie de cartel para tentar banir, cancelar, na linguagem moderna, autoridades, povos, países, tudo em nome de uma palavra que é dura, mas é a única que pode traduzir a essência de tudo isso, o roubo de riquezas. Na verdade, não é uma palavra, é uma expressão, o roubo de riquezas. Então, quando vemos Argentina com Milei, Estados Unidos, Uruguai, reconhecerem vitória da oposição, estamos vendo claramente aí um combo que ultrapassa essa questão do roubo das riquezas, David. E aí isso não vai ser tema de debate hoje, mas eu prometo a você e ao nosso público que esse tema vai ser tema de debate, porque é a grande questão que está aí por detrás de tudo isso no imediato. Sabe o que é? Tráfico de drogas. Esse tema vai entrar nessa questão da Venezuela
E um dia, certamente, iremos falar sobre isso aqui, porque tem muito interesse norte-americano, o maior consumidor de cocaína do planeta, na questão da Venezuela, sobre as drogas, porque Maduro fechou as portas de muita gente que fazia a festa por ali. E a Rússia prometeu, através de Vladimir Putin, combater as drogas. É bom que recorde isso, foi feito o mês passado. E agora, a Rússia e a China também, que prometeu mesmo, estão trabalhando duramente contra isso, o que pode ser um duro golpe no orçamento paralelo de atividades de serviços de inteligência e ONGs que atuam para a promoção de instabilidade em diferentes partes do planeta. Vamos lá. Obrigado, Wellington. Quero agradecer pela presença e pelos comentários do Wellington Calazans e do professor Almeida Henriques. Wellington a partir de Estocolmo, na Suécia, e professor Almeida a partir de Luanda. Aos dois, o nosso muito obrigado e boa noite. David, obrigado. Um abraço para o professor e a você assistindo. Estaremos aqui juntos na próxima semana. Um grande abraço e bom fim de semana.